Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E a partir daqui eu vou postar vários conteúdos para vocês sobre o sistema gastrointestinal. Hoje, especificamente sobre a gastrite. Lembrando, não esqueçam de inscreverem-se no canal, acionarem o sino e darem o like. Vamos falar então da gastrite. Gastrite nada mais é que uma inflamação da mucosa gástrica do estômago. Ela ocorre em consequência do rompimento da barreira da mucosa normal. Normalmente essa barreira, ela protege o tecido estomacal da ação corrosiva do HCl e da pepsina. Qual é a função desse HCl, ou seja, do ácido clorídrico? Ele tem como principal função tornar o pH ácido, ou seja, a acidez desse pH dentro do estômago vai tornar então o bolo alimentar maleável, formando quimo. Além disso, ele tem como função, pela acidez do pH, esterilizar o quimo e também ativar as formas inativas das enzimas do suco gástrico. A pepsina, por sua vez, é responsável pela digestão de proteínas. Ela é importante, tá bom? Que essa enzima é liberada na forma inativa, ou seja, pepsinogênio, que ao entrar em contato com ácido clorídrico, transforma-se em pepsina na sua forma ativa. Então, a pepsina e o HCl, um precisa do outro. Essa barreira, então, quando é rompida, vamos olhar aqui. Uma vez rompida essa barreira, tá bom? O HCl se retrodilui na mucosa, ou seja, a pepsina e o HCl podem difundir-se de volta para a mucosa, então essa retrodifusão resulta em edema tecidual, rompimento das paredes capilares, perda do plasma, tá bom? E do lúmen gástrico e possível hemorragia. Então, nessa imagem aqui, temos novamente a corrosão e a destruição. A gastrite também pode ser definida como gastrite aguda ou gastrite crônica. É um problema gastrointestinal comum, ou seja, um dos mais comuns que nós encontramos. A gastrite aguda, então, são o acontecimento de a lesão junto com a sintomatologia por algumas horas, pode durar até alguns dias, mas depois existe a autorreparação, tá bom? Desse revestimento e os sintomas desaparecem. Já a gastrite crônica, ela é decorrente, então, de uma exposição repetida de agentes irritativos ou de episódios recorrentes de gastrite aguda. Neste caso, então, os sintomas persistem por mais tempo. Na gastrite aguda, vamos falar dela. Ela é causada normalmente por imprudência alimentar. Exemplos clássicos disso, tá bom? Ingestão excessiva de gorduras, ingestão excessiva de bebidas gaseificadas. Então a pessoa vai lá numa festa e acaba comendo salgadinho, ou numa churrascaria e come muito, ou numa feijoada, enfim, ela acaba aumentando a ingestão de alimentos irritantes, ingere alimentos com excesso de condimentos, tá bom? Ingere alimentos às vezes contaminados por algum micro-organismo e a partir daí, então, ela começa a ter uma dor aguda que se inicia imediatamente após a ingestão alimentar. Outra coisa que pode levar à gastrite aguda é o uso excessivo de medicações. O ácido acetilsalicílico é o maior agressor para a mucosa gástrica. Agentes anti-inflamatórios, como Cataflam, Voltaren, são também extremamente agressivos. Uso, então, excessivo de álcool, tá bom? Refluxo biliar, e pacientes que fazem radioterapia ou quimioterapia acabam desenvolvendo a gastrite aguda. Nas formas mais graves, pode ser pela ingestão de algum álcali ou algum ácido muito corrosivo, normalmente associado às tentativas de suicídio. Esse problema gera gangrena da mucosa, pode gerar perfuração e às vezes leva à cicatrização. Lembrando que toda cicatrização vai ter colágeno. Se tem colágeno, diminui a elasticidade e às vezes diminui a luz, tá bom? De algum órgão. Nesse caso aqui, principalmente em piloro, podendo levar a uma obstrução pilórica.
Algumas doenças agudas, tá bom? Lesões traumáticas, politraumatismo, queimaduras de grande porte, insuficiência hepática, renal, respiratória, cirurgia de grande porte, podem desenvolver casos de gastrite aguda. E ela também pode ser o sinal de um quadro de uma infecção sistêmica, ou seja, um paciente que começa a ter um quadro séptico pode ter inicialmente um quadro de gastrite. Já na gastrite crônica, o que nós vamos ter é um processo inflamatório prolongado, ou seja, a pessoa mantém um hábito alimentar que não é tão desejável, ou seja, alimentos ricos em condimentos, uso excessivo de álcools, o próprio tabagismo, né, agentes agressores contínuos ao estômago. Outra coisa que pode levar à gastrite crônica é a presença de ulcerações, que podem ser benignas ou malignas, causadas por alguma neoplasia, leva à gastrite crônica. Bactéria como H. pylori, um dos principais problemas da gastrite crônica. Ela pode estar associada a algumas doenças autoimunes, como anemia perniciosa. Como assim? Anemia perniciosa é a deficiência de B12. Esses pacientes podem desenvolver uma doença autoimune. Entre a doença autoimune, ele pode não produzir o fator intrínseco. Então, esse paciente às vezes é diagnosticado com gastrite crônica porque ele vai fazendo anemia constante. Observa-se no hemograma que ele tem uma anemia megaloblástica, ou seja, uma anemia perniciosa, e quando vai se investigar é algum problema autoimune. Alguns fatores nutricionais constantes, cafeína é o melhor exemplo deles. Medicações de uso contínuo, como eu falei para vocês, anti-inflamatórios não esteroides, como Voltaren, Cataflam, ácido acetilsalicílico, pode gerar também a gastrite crônica. Álcool, como nós já falamos, tabagismo e refluxo crônico das secreções pancreáticas, da bile no estômago. Obstruções intestinais crônicas podem levar. Quais são as manifestações clínicas dos episódios de gastrite? Vamos começar da gastrite aguda, tá bom? Que o início é rápido dos sintomas. A pessoa acabou de se alimentar, ela já vai ter um desconforto abdominal, ou seja, uma distensão abdominal, um mal-estar. Ela pode ter cefaleia associada, cansaço, náuseas, vômitos, anorexia e soluço. O soluço muitas vezes está associado a um quadro clínico de gastrite aguda. Esses sintomas podem persistir por algumas horas ou por alguns dias. Então vamos lá. Vocês acabaram abusando da alimentação, acabaram consumindo grandes quantidades de alimentos fritos com alto teor de gordura, ingeriram grande quantidade de bebidas gaseificadas. No final do dia, você vai sentir esse mal-estar, dor de cabeça, dispepsia, distensão abdominal. Primeira coisa que vocês fazem, perdem a vontade de comer. Então, se isso foi ocasionado por um almoço exagerado, vocês não vão ter vontade de jantar, né? Então, perde a fome. E o que vocês vão fazer? Ficar sem comer. A primeira fala é: comi tanto que passei mal. Não tenho vontade de comer absolutamente nada. Vocês vão fazer uma pausa alimentar e essa pausa alimentar vai fazer então com que haja a cicatrização, ou seja, esses sintomas, eles podem persistir apenas por algumas horas, porque vocês fizeram repouso alimentar, ou alguns dias, até que exista a restauração da mucosa. Na gastrite crônica, nós vamos ter a anorexia, porque eu já tenho lá o processo inflamatório. Toda vez que eu como, eu vou sentir mais dor, então a tendência é que eu pare de comer. Vai estar associado a uma queimação, ou seja, uma pirose após a alimentação, muitas vezes pela retrodiluição do HCl, causando então esse incômodo da queimação que normalmente sente junto no esôfago. A pessoa tem muita eructação, ela rota constantemente, principalmente depois de se alimentar. Tem aquele sabor amargo na boca, náuseas e vômitos, o desconforto epigástrico discreto, uma intolerância a alimentos condimentados. Então, quando olha para o alimento e
sente até uma intolerância, mas sabe que se comer aquele alimento ou condimentado ou gorduroso, passa mal em seguida. A dor pode ser leve, tá bom? Que vai ser aliviada com o consumo de alimento. Então, quanto mais vazio tiver o estômago, mais sente dor. A hora que ela faz uma alimentação leve, essa dor melhora. A pessoa apresenta sinais de má absorção da vitamina B12, porque aqui nós temos o fator intrínseco, ou seja, essa proteína produzida pela mucosa do estômago, tá bom? É que vai se ligar a B12 no alimento e a partir daí a B12 pode ser absorvida em duodeno. Então, quando eu tenho uma lesão na mucosa, a região que produz o fator intrínseco pode ser lesionada, diminuindo a sua produção, diminuindo então a ligação entre B12 e o fator intrínseco e levando o paciente à anemia perniciosa. Como é feito o diagnóstico? Independente do tipo de gastrite, tá bom? Algumas vezes a associação é feita, né, por ou ausência da produção de ácido clorídrico ou uma diminuição, tá bom, na produção de ácido clorídrico ou o contrário, tá bom? O aumento elevado de HCl no estômago. É feito um exame chamado seriografia. O que é esse exame? É feito várias radiografias, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Radiografias seriadas que pegam, então, esôfago, estômago e duodeno. O mais comum de todos é a endoscopia digestiva alta, porque além de se observar boca, esôfago, estômago e lá embaixo o piloro, é possível coletar a amostra desse tecido para ver se tem a presença do H. pylori. O exame histológico, então, que é feito na retirada pela biópsia, tá bom? Consegue identificar a presença dessa bactéria e essa bactéria acaba sendo um fator que gera o processo de gastrite crônica. O tratamento. Bom, lembrando, então, que a mucosa gástrica tem o seu autorreparo. Se essa pessoa diminuir a ingestão de alimentos agressivos ou grandes quantidades de alimento por cerca de um dia, de 2 até no máximo 3 dias, vai ser possível a autorreparação e a ausência da sintomatologia. Bom, caso contrário, essa pessoa pode ter uma persistência dos sintomas. E nesse caso, ela pode entrar com alguns agentes para melhorar a cicatrização com redução da acidez do estômago. Normalmente, a pessoa que tem um quadro de gastrite aguda, ela pode até procurar um pronto atendimento pelos sintomas de mal-estar, distensão abdominal, náuseas e vômitos. Mas quando vocês, enfermeiros, durante a triagem, fazem uma boa anamnese, vocês identificam que isso é um quadro agudo, porque a pessoa vai relatar para vocês que veio de uma festa e nessa festa ela acabou abusando, né, da ingestão de alimentos. Tem uma frase muito comum que as pessoas utilizam, eu meti o pé na jaca. Esse termo normalmente é empregado quando as pessoas acabaram consumindo demasiadamente qualquer alimento ou líquido que agrediu o seu estômago. Bom, nesse caso a gente vai orientar então, esse paciente a não ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica condimentada ou cafeína até o desaparecimento total dos sintomas. Após esse período de autorreparação, a gente também orienta para ele não se alimentar de nada irritativo. Então, durante um tempo, ele vai fazer, tá bom? A ausência do uso de cafeína, cigarro, bebidas em geral. Se houver a persistência dos sintomas, esse paciente estiver vomitando muito, chegar a ficar desidratado lá no pronto atendimento, vai ter que ser puncionado no acesso venoso e começar então a administração de líquidos endovenosos para reposição volêmica. Se houver sangramento, a gente tem que controlar esse sangramento com um hemograma ou apenas HB-HT e avaliar se esse paciente perdeu muito sangue e se vai precisar fazer alguma reposição ou de sangue ou de eletrólitos. Quando
esse paciente dá entrada no pronto atendimento, no pronto-socorro, com uma suspeita de tentativa de suicídio, ou às vezes criança que acabou ingerindo substâncias corrosivas, pode ser a ingestão excessiva de ácidos ou álcalis. O tratamento ele é considerado de emergência, risco iminente de morte. O nosso objetivo é diminuir ou neutralizar o agente agressor. Bom, se a gente tem um ácido, a gente pode neutralizar com algum antiácido. É muito comum utilizar o hidróxido de alumínio. Já quando se tem a ingestão de algum álcali muito forte, a gente neutraliza por conta da acidez, ou vinagre diluído ou suco de limão. Agora prestem bastante atenção. Se foi identificada uma corrosão extensa ou grave decorrente da ingestão excessiva de algum desses dois componentes acima, não é para ser dado nenhum antiemético e muito menos ser feita lavagem gástrica. Por quê? Porque durante a passagem da sonda gástrica existe perigo da perfuração ou lesão desse esôfago. E aí a gente pode ter uma fístula. Por isso, então, que só é feito a passagem de uma sonda por meio, então, de uma endoscopia. Como eu falei para vocês, nesses casos, então, a gente pode ter a terapia de suporte, que é a sondagem nasogástrica feita por via endoscópica, ou seja, por fibra óptica, sendo observado todo o pertuito e evitar qualquer tipo de iatrogenia. Pode ser administrada e deve ser administrada analgésicos para redução dos sintomas de dor, tá bom? Sedativos para diminuir a produção da ansiedade e principalmente as catecolaminas, que podem piorar o estado desse paciente. Antiácidos podem ser utilizados também, tá bom? Líquidos endovenosos para fazer reposição volêmica. Em casos extremos de gastrite aguda, por ingestão de produtos ácidos ou álcalis que levam à agressão e destruição dessa mucosa, pode ser indicado uma cirurgia de emergência, onde vai ser removido o tecido que teve a gangrena ou foi perfurado. Essa ressecção gástrica, tá bom? Ou a própria gastrojejunostomia é para tentar desviar o piloro, tratar às vezes a obstrução pilórica que pode ter sido causada pela cicatrização e formação de tecido fibrótico, tá bom? E essa obstrução não foi aliviada por um tratamento clínico comum. Então, esse paciente vai ter que ser tratado diretamente com processo cirúrgico. Já o tratamento da gastrite crônica, é essencial que haja uma modificação na dieta. Caso contrário, ele vai continuar ingerindo substâncias corrosivas à mucosa, tá bom? Nós temos que manter uma promoção de repouso desse estômago, por isso que ele vai ter que fazer um período grande de dieta e retirar qualquer agente agressor. Redução do estresse. Uma coisa importante é que quando a gente estuda lá no sistema cardiocirculatório a ação do sistema simpático e do sistema parasimpático, lá no nosso estômago, a ação do sistema simpático diminui a peristalse, diminui a absorção. A ação do sistema parasimpático, tá bom? Melhora a absorção. Isso é fato, porque vocês já devem ter ouvido isso na casa de vocês. No horário da refeição, tem que ter um ambiente tranquilo, sossegado. Não é para a gente se alimentar correndo, em pé ou brigando com ninguém, que aí a gente tem uma má digestão. Isso é verdade. Então, se eu estou agitado, ansioso, liberação, tá bom, de catecolaminas, eu vou ter uma má absorção. Se eu estou em repouso, ou seja, se eu tenho uma ação parasimpática atuando, eu vou ter muito melhor absorção e peristalse. Por isso, então, da redução do estresse. Tentar tirar de qualquer forma, tá bom? A ingestão de bebidas alcoólicas e evitar completamente qualquer anti-inflamatório não esteroide, que são extremamente agressivos. Dentro da farmacopeia, ou seja, farmacoterapia,
vai ter que trabalhar com algumas medicações que melhorem, né, o pH gástrico para que haja a possibilidade de uma restauração. Não pode se esquecer da extinção dessa bactéria do H. pylori, né? Então, para que a gente possa, de uma forma total, extinguir o H. pylori, tem que existir uma combinação de antibióticos e inibidores de bombas de prótons, ou seja, o paciente vai ter que tomar o omeprazol, o pantoprazol, ou qualquer outra dessa classe de inibidores de bombas de prótons associados a duas classes de antibióticos, tá bom? Esse tratamento ele é longo, ou seja, é de 10 a 14 dias e depois disso o paciente vai ter que fazer novamente uma endoscopia com biópsia para ver se houve a erradicação do H. pylori. Vamos parar por aqui e na próxima aula nós voltamos com as úlceras pépticas.